Pessoal, existe um tipo de tratamento chamado de ovo doação. Não sei se você já escutou falar, eu não sei se você sabe o que é. Hoje a gente preparou um vídeo para falar tudo sobre ovo doação. Então se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, esse tudo sobre ovo doação. O que é ovo doação? Então vamos falar um pouquinho do nome. Ovo doação são as pacientes que doam óvulos. Basicamente os óvulos são ali um produto da ovulação, né? São produtos do ovário. O ovário existem vários folículos e a mulher todo mês ela ovula, né? Ela libera um óvulo do ovário com o intuito de tentar engravidar. Então toda vez que a gente dá em aula na faculdade, que a gente fala para os alunos, tudo que a gente pensa em reprodução, basicamente em função da ginecologia, são órgãos que são preparados para gerar gestação. Então o útero, qual é a função do útero? Gerar gestação. O ovário quando ovula, os hormônios, tudo isso é produzido pensando no sistema reprodutivo da mulher. É engraçado pensar que no final do dia, tudo que tem de menstruação, tudo que a mulher sofre durante a vida, esse período, tudo está relacionado à constituição de prole e manutenção da espécie. A gente acaba esquecendo ali a parte biológica por trás. Então, basicamente, ela tem todos esses óvulos que ela libera ali do ovário. Existem pessoas que podem doar esses óvulos para casais que não têm esses óvulos, né, ou que precisam desses óvulos por algum motivo. Então, aqui entra um segundo player, que a gente chama, um segundo participante aqui na nossa história, que é a ovo-recepção. Então, o que é a ovo-doação? São pessoas que doam óvulos através do tratamento de estimulação ovariana. E o que é ovo-recepção? São pessoas que precisam de óvulos e que vão receber esses óvulos para ali continuar o tratamento e conseguir ter um filho através desse tratamento chamado de ovo-doação, tá bom? Então existem esses dois grupos. Bom, então quem são as ovo-doadoras, né? Quem são essas pessoas que doam óvulos? Existem alguns mecanismos no Brasil que são permitidos fazer através da doação de óvulos. Então, qual que é o primeiro? A doação pura, chamada de doação pura de óvulos, onde a paciente, como a gente doa sangue, como a gente doa outras coisas, sim, é possível a pessoa doar óvulos para ajudar outras pessoas. Muitas vezes são pessoas que já sofreram, ou que viram pessoas sofrendo da família, e aí decidem doar óvulos para a clínica de reprodução para ajudar outros casais, tá bom? Então existem sim as doadoras puras. Existem pessoas de doação familiar. Então o que é a doação familiar? São parentescos até 4º grau, onde as pessoas ou a sua irmã, a sua prima, algum parentesco que você tem ali, vai doar óvulos para você, tá bom? O único detalhe ali na doação de óvulos, doação de sêmen, que são familiares, você não pode ter consanguinidade, né? Você não pode ali receber óvulos da sua irmã e usar o sêmen do seu irmão, né? Então, basicamente, o óvulo e o sêmen tem que ser de origens diferentes para você não ter consanguinidade e gerar uma gestação com risco maior, tá bom? Então, existe doação, que a gente falou, a doadora pura, existe a doadora que é familiar, e o terceiro modelo de doação são pessoas que querem doar os óvulos para fazer o tratamento para elas. Então, essas doações, elas são chamadas de doadoras ou doações compartilhadas. Então, como que funciona o processo? O paciente estimula ali o ovário e capta os óvulos, né? O médico vai lá e capta os óvulos dessa paciente, e aí metade dos óvulos ela usa para fazer o tratamento dela, e metade dos óvulos ela doa para um casal ali que acabou ajudando financeiramente no tratamento dela. Então, qual seria o benefício então nessa doação? O casal receptor acaba pagando, e aí existem diferentes modelos entre clínicas, né? Não existe um modelo único, onde o receptor ali acaba ajudando financeiramente essa paciente para ganhar o tratamento, tá bom? Bom, como que funciona então um pouco disso que eu estou explicando e por que essas pessoas são doadoras, que é o nosso terceiro ponto, né? Basicamente, então, a gente já falou, né? Pessoas que querem doar para ajudar alguém, pessoas que são familiares e esse terceiro da compartilhada. E agora, por que ela é doadora? Por que ela está doando óvulos e por que se ela precisa de tratamento, ela pode doar? Então, vamos lá, isso é bem importante. Todos os exames são realizados nas doadoras, inclusive cariótipos, os exames de sangue, os exames vaginais, todos eles são obrigatórios para fazer os tratamentos de reprodução humana, tá?
para fazer os tratamentos ali, para a paciente poder ser uma doadora. Então existe um cadastro que a paciente faz, o médico examina todas essas pacientes, olha o ovário dessas pacientes, todos os exames, conversa com o casal e preenche um cadastro de doadora nesses casos, que tem todas as informações, inclusive ali muitas vezes fotos de criancinha, para você poder mostrar esses perfis ali para as receptoras, tá bom? Então, bom, a gente pega todo esse perfil, algumas vezes as doadoras não querem mostrar foto, não tem problema nenhum, não é obrigatório, e às vezes a receptora também não quer ver foto nenhuma, também não é obrigatório mostrar para a receptora, mas isso é uma coisa que pode acontecer ali durante o seu cadastro. O mais importante é que as fotos não sejam capazes de identificar a doadora, por isso que tem que ser foto bem pequenininha, não pode ser foto muito grande, porque as pacientes quando começam a crescer, elas começam a aparecer com a forma adulta, e aí você pode identificar. Então, neste modelo de doação compartilhada, obrigatoriamente tem que ser uma doação anônima, a paciente não pode conhecer quem é a sua doadora, e vice-versa, a receptora não pode conhecer, tá bom? E como que elas são doadoras? É porque a causa da infertilidade dela não está ligada à qualidade dos óvulos dela. Então as doadoras normalmente têm ali obstrução na trompa, são pacientes jovens que pegaram uma infecção por algum motivo, ou exclusivamente são casos de fator masculino. Esses são os excelentes casos ali para serem doadoras, porque você pode intuir ali que os óvulos da paciente têm uma boa qualidade. Na verdade a gente não consegue garantir, esse acho que é um ponto aí durante a doação, porque a paciente não foi doadora anteriormente, mas olhando os exames dela e examinando, você realmente pode saber que as doenças que não afetam o ovário, a paciente não tem, e ela seria ali um caso que teria os critérios para ser doadora. O nosso quarto ponto, se eu não me engano, quais são os critérios para participar como doadora. Então, se você está assistindo esse vídeo e quer ser uma doadora, aqui vão alguns critérios. E aqui eu vou falar um pouco do Baby Center, que é a nossa clínica de reprodução humana. Nosso Baby Center tem mais de 10 anos de vida, fazendo tratamentos para as pessoas que querem engravidar, mas o adendo que eu quero fazer é que cada clínica tem seus próprios critérios, né? Não existem critérios pelo CRM ali, existem alguns critérios básicos, mas cada clínica tem seus próprios critérios, tá bom? Os nossos critérios são bem tranquilos, né? A paciente tem que querer ser doadora por algum motivo, a paciente tem que ter uma idade adequada, né? Nossa idade aqui é 32 anos para ser as doadoras. Em outros lugares podem ser 35, né? O CRM permite até 35, mas de 32 a 35 a gente sempre olha o caso a caso, porque sim, ainda é possível, dependendo da reserva ovariana, dependendo dos exames, tá bom? Então esse aqui, idade é um dos critérios. O outro realmente os seus exames têm que estar normais ali, a gente não consegue doar para algum casal se você encontra algum problema nos exames, principalmente no cariótipo, a paciente não pode ser doadora, e essas informações são importantes para poder mostrar. Então, basicamente, tem que fazer todos os exames, tem que estar disposta a fazer o tratamento e ter uma idade adequada. E o último ponto, a gente sempre realmente olha um pouco da reserva ovariana da paciente. Por que isso é importante? Porque se ela não tiver uma reserva boa, ela pode prejudicar o tratamento dela e prejudicar o tratamento da receptora. Então a gente acaba ajudando nenhum dos casais ali e a gente sabe que existe um custo alto envolvido no processo. Então, infelizmente, às vezes a gente olha uma doadora que tem uma reserva que não é tão boa, a gente acaba conversando com elas e não olha, não seria o ideal, porque você vai prejudicar você e vai prejudicar um outro casal ali com um custo, e a gente acaba não optando por seguir com o tratamento de ovo doação, tá bom? A gente já falou um quinto ponto aqui, que quais são os casos existentes de ovo doação, a gente acabou falando um pouquinho no começo, e a gente tem vários casos. A última pergunta aqui, se vocês têm algum caso de ovo doação, a gente na verdade tem vários casos todos os meses durante 10 anos. A gente tem muitos casos bem interessantes, a gente tem casos de ovo doação de pacientes que precisaram, a gente tem útero de substituição, que seria uma forma de tratamento do fator uterino grave, a gente tem muito casos de sêmen doado, então alguns casos bem legais. A gente tem um caso inclusive de uma filha de uma paciente que gerou o irmão dela ali, foi super interessante porque a mãe dela quis ter um segundo filho, ela teve a filha bem jovem, que já era adulta, já tinha prole constituída e conseguiu ali gerar para ela. Então tem vários casos muito interessantes, eu vou deixar depois o nosso podcast aqui que tem ali de paciente para paciente, que a gente pegou os relatos das pacientes durante o tratamento para elas falarem um pouco do que aconteceu. Pessoal, se ficou alguma dúvida de ovo doação, deixa aqui em contato com a gente qualquer coisa grava um café com fertilidade só sobre ovo doação, temático para vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, se inscreve no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!